Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Muito obrigado a você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. Permaneça na frequência AM 1330. A partir de agora você vai ficar muito bem informado de tudo que aconteceu, está acontecendo na região oeste da Grande São Paulo nesta quinta-feira, dia 10 de outubro de 2013. Esta é a edição 196 do Jornal da Terra. Diariamente, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, um rádio interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova até mesmo quando essa notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Edição 196 do Jornal da Terra nesta quinta-feira. Olha só, hein? Corintiano é preso ao tentar matar São Paulino em Avenida de Carapicuíba. Cabe um comentário aqui, quase acontece a mesma coisa diariamente aqui. Brincadeira, hein, Jefferson? Daqui a pouco nós vamos contar essa história aqui. Bandidos são presos ao tentar roubar carga de caminhão em Barueri. Inscrições para o concurso público de Itapevi são estendidas até terça-feira, dia 15. A Associação Pedreira de Carapicuíba abre inscrições para Escolinha de Futebol na Coab. Prefeitura de Pirapora prorroga o prazo para o parcelamento de débitos municipais. Os alunos de Jandira vão ter... Olha que legal, hein? Alunos de Jandira vão ter aulas práticas de segurança no trânsito com a Guarda Civil da cidade. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Além disso, vamos falar também que Santana de Parnaíba, muito legal isso aí, hein? A molecada, isso teria que ser oficializado, teria que entrar efetivamente no currículo dessa molecada para não nascerem criminosos ao volante, pessoas que utilizam o carro como armas. Muito interessante. Parabéns a quem teve a ideia, parabéns ao prefeito Geraldo Teutônio, o G. E aqui também tem uma notícia muito legal que a gente vai contar para você daqui a pouco. Santana de Parnaíba acaba de ganhar uma lei de prevenção à gravidez precoce. Essa lei foi proposta pelo presidente da Câmara, Nequinho de Santi, e foi já aprovada. E muito importante também, há um outro problema que assola a molecada. Anteontem nós demos uma notícia aqui de uma menina que com a maior naturalidade possível, muito provavelmente por desinformação, por má formação, por descaso dos seus pais, porque isso tem que botar na conta dos pais, sim. O desarranjo começa dentro de casa. Aquela menina que convidou três amiguinhos para transar na escola, 12 anos de idade, 11 anos de idade. Então, você vai dizer, não, mas não é bobinha, já sabia. Gente, estão falando de 12 anos de idade. Responsabilidade imensa, maior, não sei se total, mas maior são dos pais. Não adianta você querer achar que o teu filho pode ser educado pelo professor ou educado pela escola. Não dá para substituir as coisas, não. É importante, não dá para deixar o filho fora da escola, ponto. Mas a educação não atribua aos professores isso, não. O professor fica em sala de aula com o aluno quantas horas? 3, 4? No ensino público do estado, nem isso, eu acho. Deveria ser período integral, mas são raros os casos de
de escolas com período integral. Então não atribua isso. Olhe muito de perto, olhe com carinho, mas olhe com muito respeito à verdade. Muito respeito ao futuro dessa criança. Então, primeiro, parabéns para a Câmara de Carapicuíba, de Parnaíba, por ter estipulado uma legislação a respeito que vai dar atenção a essa questão da gravidez precoce. E agora, muita atenção, né, gente? São filhos, né? E eles foram formados por nós, pelos pais. Então, muita atenção aí. E também vamos falar hoje daquela reunião onde voaram muitas penas que foi realizada na Câmara Municipal de Osasco. A Tucanada se reuniu aí e para decidir o futuro, né? É que estão preocupados, evidentemente. Voa pena e bico para todo lado. Vamos falar disso também aqui no Jornal da Terra. Você participa desse programa mandando seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Você participa através das redes sociais. Você pode conhecer a nossa fanpage aí no Facebook. É muito fácil. Você que acha essa história aí de Facebook uma modernidade, é muito simples. Se você não usa, tá na hora de usar, de abrir a sua conta, de colocar o seu perfil no Facebook, lógico, com todo cuidado, né? Não vai ficar colocando foto de tudo que você faz em família, dizendo tudo que você faz, não, toma muito cuidado. Mas abra lá o seu perfil e lá dê uma busca em Jornal da Terra. Você vai encontrar a nossa página exclusiva. E hoje, agora há pouco, Jefferson Miro, estava dando uma olhada na página. Sua postagem de hoje de manhã, da edição de ontem do jornal, teve 1.500 visitas. Eu acho que você fez isso 10 horas da manhã. Então, olha a importância, a quantidade de pessoas que já recorrem a página. É muito importante. E aí, assim, você visitou a nossa fanpage, clica em curtir. Clicou em curtir, toda vez que algo for postado lá, uma informação, uma notícia, a chamada, sempre peço para colocar, a produção que sempre coloca o destaque para os convidados, quais os temas que vão ser abordados no dia, e no dia seguinte o programa na íntegra. Você pode ouvir a hora que quiser, se perdeu a edição ao vivo aqui. E muito legal, vai lá, clique em curtir, tudo que for postado você recebe a informação de imediato. E aproveite também para mandar suas perguntas, para interagir conosco, além do e-mail jt@jornaldaterra.com, também pelas redes sociais. Vale também gravar a sua pergunta no telefone 2808-9618. Esse telefone é uma caixa postal, você liga, grava a sua pergunta, faz a sua reclamação, participa do programa também através desse número de telefone aí, 2808-9618. 10 de outubro, estão faltando só 81 dias para o final de 2013, está acabando. Hoje, antes da gente começar efetivamente a falar das notícias do dia, preciso lembrar aqui que hoje faz aniversário, entre as pessoas conhecidas aí, o ex-jogador de vôlei Marcelo Negrão, aquela atriz Jaqueline Laurence, sabe quem é? É uma senhora um pouco avantajada, loura, e que está na televisão em tudo quanto é novela. Ela emenda uma novela na outra, eu acho. A cantora Neneh Cherry, nossa, Neneh Cherry é de 1962, velhinha ela, hein? A atriz Rosana Garcia também está fazendo aniversário hoje. O David Lee Roth, e também o Miguel Falabella, o competente Miguel Falabella também está fazendo aniversário hoje. Daqui a pouco a gente começa então esse papo com o Dr. José Lima. Hoje também, como todas as quintas-feiras, vamos falar aqui de saúde pública e tem uma série de perguntas aqui para o doutor responder, muitas perguntas, e eu quero já de antemão agradecer que você sempre é muito interessante dia a dia ir separando as perguntas lá, e são perguntas
doutor Zé Lima, boa tarde para o senhor. São perguntas inteligentes, doutor. Aqui, doutor, a gente não pergunta por que a orelha fica vermelha. Aqui a gente vem com perguntas mais profundas. O senhor tá bom? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde Jefferson, boa tarde a todos os ouvintes da região oeste do estado de São Paulo e a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela internet no Brasil todo. Todas as perguntas são inteligentes e são importantes. Evidentemente que eu perco o amigo, mas não perco a pergunta. Eu já reparei nisso. Inclusive, eu vou ter que insistir, essa gravata é muito bonita, está bem adequada com a fase do seu time aí. Essa gravata é cor-de-rosa em homenagem ao mês de outubro, o mês de prevenção do câncer de mama, Rodrigo. Tá bom, já ouvi em outros momentos com essa gravata aqui. Mas tá tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Eu ouvi agora um pouco, às 14h lá na TV Gazeta. E toda quinta-feira lá também? Quinta-feira a cada 15 dias. Ah, é? Ah, tá. Então tá bom. Muito bem acompanhado, doutor, hoje. Enfim, sentimos sua falta, viu, Vicky, aqui. Preciso dizer muito claramente isso. Vamos fazer um giro de notícias e já nós vamos voltar aqui, porque tem muita pergunta e que nós não conversamos aqui com o doutor, com a inesperada filiação da Marina Silva. O doutor é um cara antenado com as coisas da política e eu vou querer também ouvir a opinião dele. Pegou todo mundo de surpresa, quero saber se pegou ele também. São 5h12, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A Prefeitura de Itapevi prorrogou a data para a realização das inscrições para o concurso público que abre vagas em vários setores da administração. Os interessados poderão fazer a inscrição até a próxima terça-feira na Secretaria de Educação e Cultura. Se o candidato preferir se inscrever pela internet, deve acessar o site www.shdias.com.br, também até a data estipulada. São 66 vagas para professores de inglês, ciências e matemática, além de oportunidades para coveiro, pajem, motorista e telefonista. Para a vaga de coveiro, é necessário ser alfabetizado. Para pajem e motorista, é preciso ter ensino fundamental completo, além de carteira de habilitação na categoria D ou acima para a vaga de motorista. Para o cargo de telefonista, é necessário ter concluído o ensino médio. E para professor, curso de graduação com licenciatura plena com habilitação específica na área própria ou equivalente. O endereço da Secretaria de Educação e Cultura de Itapevi é Rua Guimarães Antônio Sandei, número 103, na Vila Nova, Itapevi. A Sociedade Beneficente Esportiva Pedreira, mais conhecida como a Associação Pedreira, está com inscrições abertas para a Escolinha de Futebol. Para participar, os interessados precisam morar em Carapicuíba, ter idade entre 7 e 16 anos e estar frequentando a escola. As inscrições podem ser efetuadas na Avenida Delfino Cerqueira, número 409, na Coab. Os interessados precisam estar acompanhados dos responsáveis e apresentar 2 fotos 3x4, xerox do RG ou certidão de nascimento, xerox do comprovante de residência, declaração escolar e exame médico que habilite a prática esportiva. Os treinos serão ministrados pelo professor Gerson Vieira às terças e quintas-feiras, nos 2 períodos no Campo do Pedreira, localizado na Avenida Amazonas, sem número, na Coab 2, em Carapicuíba. A retomada das atividades da escolinha é fruto de parceria entre a entidade e a Prefeitura de Carapicuíba, que fornecerá o professor instrutor. A Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus está prorrogando o prazo do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, na cidade de Pirapora. Com a prorrogação do prazo, o parcelamento dos débitos podem ser feitos até o dia 20 de dezembro. Assim, tanto empresas como contribuintes podem quitar suas dívidas junto à Prefeitura, dentre outros tributos e taxas, em até 96 meses, com descontos de juros e multas moratórias de acordo com a forma de pagamento adotada. Os contribuintes que desejam quitar suas dívidas de 49 a 72 meses recebem descontos de 60%. Já nos pagamentos de 73 a 96 meses, o desconto é de 50%. Lembrando que o valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$50. Os interessados devem procurar o setor de ISS e cadastro da Prefeitura na Praça dos Poderes Municipais, número 57, Centro de Pirapora do Bom Jesus.
Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h16, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje conosco o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Doutor, nós falamos a última vez aí na quinta-feira passada. E como é que o senhor recebeu essa filiação da Marina Silva após a rejeição lá do registro do partido? Rodrigo, antes eu queria só fazer um registro aqui. Todas as vezes que nós viemos aqui, o Jefferson, com a presença da Vicky, que é minha assessora, o Rodrigo não se cansa de expressar sua admiração pela beleza da Vicky, que é minha assessora pessoal e é muito bem casada com um grande amigo meu chamado Dado. Nem pelo amor de Deus, ela entendeu muito bem que foi um elogio. Brincadeiras à parte, Rodrigo. Pior que isso, só se ela disser que o cara luta MMA, que aí ferrou, né? O risco é iminente, mas tudo bem. Rodrigo, eu sou amigo pessoal do deputado Walter Feldman e já nos conhecemos há algum tempo. Cuidei algumas vezes do ex-sogro dele e venho conversando com ele todo esse período. E uma das hipóteses que eu tinha enquanto pensava em trocar de partido ao qual eu era afiliado era de me encaminhar para a rede. Tive uma proposta formal dele e do Basileu, que é o secretário coordenador estadual da rede em São Paulo, para que ingressasse na rede e seguisse junto à candidata Marina Silva como um dos 30% dos candidatos temáticos que eles teriam e devem ter, carregando a bandeira da saúde. Fiquei extremamente lisonjeado, aceitei e fiquei no aguardo da aprovação do partido. Se existisse o partido, e aí... Como no decorrer da semana eu comecei a acreditar que eles não conseguiriam, não por falta de assinaturas, eu até contribuí, consegui mais de 1.500 assinaturas, mas por conta de todas as dificuldades que eles enfrentaram junto aos tribunais regionais eleitorais, em especial os do ABC, eu acabei aceitando uma proposta também que tive de um outro grande amigo, que é o Celso Russomano, e me filiei ao PRB. Fui levado por três grandes amigos. A Vicky fez essa ponte com o Celso, que eu não vi há algum tempo, é um amigo também que eu já conhecia de longa data, e o Paulo Fedato me ajudaram nessa mudança. Na sexta-feira pela manhã eu recebi uma ligação da secretária do Walter e também, estou até dando isso em primeira mão para você aqui, e do Basileu, confirmando que eu iria para a rede, porque eles me iriam alocar. E naquele momento eu desconfiei que eles tinham alguma coisa na manga. Tentei falar com o Basileu, não consegui. Consegui falar com o Walter, ele falou: nós temos novidades. Eu falei: que bom. Eu já me filiei, já dei a minha palavra para o Celso, vou caminhar nas próximas eleições junto ao PRB. E no sábado fui surpreendido por essa mudança de posição, que eu acho que é extremamente salutar. Tá, mas quando o senhor falou com o Walter Feldman... Na sexta-feira antes do sábado. O senhor achava o quê? Que era PPS o caminho? Ele me deixou claro que eles tinham um caminho. O caminho ele não me disse, eu também não perguntei. Mas eu achava que era o PPS. Até por volta da hora do almoço aí vi que eles estavam com problemas em relação ao PPS, mas não esperava que fosse ao PSB, mas sabia que eles tinham alguma coisa. E pelo que ele me dizia, era uma coisa boa. Eu acho que isso foi extremamente salutar, é importante para a democracia, porque a gente quebra aquilo que eu já comentei algumas vezes aqui, desse verdadeiro conluio que existe na política brasileira nos últimos 20 anos, de se ter posições falsamente antagônicas, posições maniqueístas, do bem contra o mal. Então, se você é contra a posição do PT, porque você é tucano. Se você é contra a posição de algum candidato, de algum agente político do PSDB, porque você é petista. Eu não sou tucano, tenho profundas restrições à forma como eles gerenciam no plano municipal, no plano estadual. Nunca votei no PT, em nenhum candidato, nem no primeiro, nem no segundo turno. E como é que eu fico?
Não existe nenhuma outra proposta, nenhuma outra linha de pensamento, nenhuma outra perspectiva política. Então acho que isso foi extremamente salutar, abre uma terceira via. Eu acho que atingiu tanto o governo, porque ampliou a possibilidade de nós termos um segundo turno, mas atingiu principalmente a oposição. A oposição que é extremamente fraca, que é incompetente, que foi incapaz de tirar proveito político de todas as manifestações do mês de junho, de se posicionar favoravelmente à população contra o atual status quo político brasileiro, que é dominado pelo Partido dos Trabalhadores. Mas e essas pessoas que querem votar na Marina, doutor? Não vão votar na Marina. Eu acho que é só uma questão, agora o tempo vai dizer. Eu tenho, assim, eu não sei exatamente se ela vai ser a vice. Não vai ser. Ou se ela vai ser a candidata. Não, só vice, se quiser. Eu tenho informação de um cara que é do diretório estadual do partido, PSB, e que ao contrário disse aqui ontem o Reinaldo Mota, que é a liderança do Rede aqui, o senhor conhece, né? Conheço. Então, que diz que não, o governador de Pernambuco é um sujeito maleável, que vai dialogar. Esse cara me garantiu, não rola. Não rola. Eu não tenho tanta experiência assim em política, sempre convivi com políticos, mas sempre exerci a medicina. Essa é a minha verdadeira vocação. Uhum. Mas o que eu aprendi é que a política não tem tantas verdades absolutas assim. E dentro de um partido... Mas doutor, como assim, doutor? Ele é genro do Miguel Arraes, doutor? O senhor acha que ele vai soltar esse caneco assim? Não vai, doutor. Ele não vai soltar isso mesmo, cara. Então, vamos esperar. Mas tem uma entrevista lá que o pessoal já chama. Né? Então, dentro do PSB... E é uma grande divisão. Essa decisão foi tomada a nível federal, que vai de encontro ao posicionamento que o PSB vinha tendo no estado de São Paulo. Vai continuar as decisões continuar sendo tomadas lá em cima. Sim, sim. Como já foram tomadas, sem que eles fossem consultados. Então vão continuar sendo tomadas. Não, eu sei. Inclusive, eu estou perguntando a sua opinião. Eu acho que a Marina, se ela se filiasse ao PPS, opinião minha de alguém que só acompanha de longe também a política, ela teria que explicar essa coisa de partido, alugar um partido, tudo isso, que a Marina não é adepta a esse tipo de prática. Compreendo dela quando ela chega num partido para somar. O que eu acho que é o seguinte: as pessoas que eu tenho ouvido da Rede, e parece que isso também, o senhor não é da Rede, mas passa isso também para sua cabeça, é que assim, olha, e ontem nós vimos isso aqui muito claramente com um convidado muito querido, que é o pastor Reinaldo Mota aqui. Olha, se as pesquisas mostrarem a Marina lá na frente e o Eduardo Campos lá atrás, isso vai mudar. Mas vou voltar a dizer o que eu estou dizendo. Essa pessoa faz parte da cabeça do partido e disse assim: ele não vai abrir mão disso. Não vai abrir. É óbvio que ele não vai ter racha, nada disso. Mas não vai abrir mão. Isso está me lembrando aquela relação Marina Silva e o Pena do PV. No começo era tudo maravilhas. A Marina Silva poderia encampar as ideias, depois corta aqui. São histórias um pouco diferentes, porque não dá para você comparar com o Pena do PV, que é um desses caciques eternos que se perpetuam à frente de partidos políticos pequenos e médios. Só acha mesmo que assim, não, deixa eu só terminar, porque seria uma enorme falta de respeito me deixar concluir a ideia. Mas o senhor acha mesmo que Eduardo Campos não é um desses caciques, doutor? Ele tem tudo para ser, ele age internamente no partido assim, como o senhor mesmo disse, é de cima para baixo, tudo tomado a decisão lá. Ele simplesmente mandou as favas, o governo, que eu também acho uma porcaria de sujeito, o governador do Ceará e a trupe dele, o irmão, todo mundo lá, ele mandou as favas, não quer estar comigo, tchau. Vai acontecer com a Marina lá na frente também, não está comigo, tchau, acabou. Ele é o dono do partido. É ele lá, Márcio França aqui, acabou. Você disse bem, é ele lá. Isso. Ué, mas ele não é de cima para baixo? Então é ele lá. Ué. O rádio depende de som. Então o senhor explica aí, porque eu, mesmo aqui olhando para a sua expressão de alguém que está achando engraçado, eu não estou entendendo. Veja bem, Jefferson, o Rodrigo, ele é um sujeito esperto. Ele já percebeu que a minha aptidão máxima é para o centro cirúrgico, é para a medicina, é o que eu gosto de fazer. A minha incursão na política foi frente a uma grande frustração com políticos, alguns que eu conheço desde que nasci,
que se aproveitaram dessa bandeira que eu carrego, que é dos transplantes, e não me ajudaram em absolutamente nada. Só tiraram fotos, me levaram para programas aqui, ali, de TV, de rádio, usaram a imagem do transplante e não me deram nada. Mas ele percebeu que eu tenho um grave defeito para um político. Eu falo a verdade. E eu não gosto de mentir nem omitir. Então ele fica me apertando. Entendeu? Então tá bom. Ele fica me apertando para dizer aquilo que eu sei, mas não vou falar, Rodrigo. Agora, doutor, vamos falar de saúde, vamos promover saúde hoje, quinta-feira. Eu tenho mais uma pergunta a respeito disso. Então, mas para o senhor também foi surpresa esse caminho tomado? Foi surpresa o caminho tomado, não que eles tinham uma boa carta na manga, isso já tinha me dito claramente, porque eles me chamaram para ser candidato. Eu falei, mas como que ser candidato? A rede não vai ser aprovada? Candidato por onde? Cadê o partido, né? Onde está o partido? Agora, doutor, eu tenho um outro tema ligado à política, mas já bem dentro da seara da saúde, que é a aprovação da medida provisória do Mais Médicos, e que avança num terreno que eu tenho certeza que deve frustrar muito a classe médica, né? Quer dizer, agora, a partir dessa aprovação, tinha que ser julgada, tinha que ser votada essa medida provisória, mas agora o Ministério da Saúde pode emitir as tais autorizações para os médicos. Invadir uma seara foi um passo perigoso dado, né, doutor? Eu acho que é mais um equívoco no que tange a regulamentação da profissão médica no Brasil. Autoritário isso aí, o senhor acha? É uma imposição com o intuito, objetivo político eleitoral de uma questão estrutural. Então é mais um equívoco, é mais um erro do governo federal no que tange essa questão. No que se refere às medidas provisórias, o Brasil tem uma série de distorções. Hoje, essa semana, nós completamos 25 anos da Constituição Cidadã, um marco das constituições mais avançadas do mundo, mas que ela precisa, a meu ver, e de alguns juristas, professor Ives Gandra, entre eles, ser revista em alguns pontos. Por exemplo, as medidas provisórias, elas são apresentadas, depois vêm algumas emendas em cima das medidas provisórias. Os destaques, que não tem, muitas vezes, absolutamente nada a ver com o tema principal. Por exemplo, na discussão que foi feita da medida provisória dos Mais Médicos, tinha lá também o fim da regulamento da prova do exame da OAB. Pois é, eu também me atentei para isso, achei um absurdo. Então, as pessoas, às vezes, elas, né? Mesmo a própria mídia não presta atenção numa medida provisória, em tudo aquilo que vem como destaque, que vem pendurado nessa medida provisória. No que se refere a essa modificação, é um equívoco. São os conselhos que têm a obrigação estabelecida por lei de fiscalizar as instituições que formam os médicos, de fornecer os registros, de caçar os registros. Isso não é uma atribuição do Ministério da Saúde, é uma atribuição como é do CRM, como é da OAB, como é do CREA para os engenheiros e arquitetos e assim por diante. Então é mais um equívoco, na verdade, isso vem no bojo do desespero político eleitoral para que se consiga, de qualquer forma, aumentar o volume de médicos que se quer trazer de fora para atender a população, porque são poucos até agora e começaram a surgir os problemas dos erros médicos praticados por esses profissionais. Já. E quem é que vai fiscalizá-los? Quem é que vai puni-los? Então, mais um equívoco. O grande problema é que nós tivemos ali não só a base do governo, né? Às vezes eu li muito sobre isso nos últimos dias, porque a base do governo ligou o rolo com o professor e aprovou, que já é suficiente, mas nós tivemos vários deputados da oposição, deputados do PSDB, alguns do PSDB que vieram apertados pelos seus governadores e que votaram a favor porque era interessante para esses governadores ter médicos de graça nos seus estados. Sem falar nisso, negociam outros projetos adiante, abrem mão desse para votar, para entrar em pauta, para essas coisas todas. Então, é o que a gente acaba comentando, já comentou aqui algumas vezes, Rodrigo, o problema é da classe política. Acho que nós vivemos um apagão político. Nós não temos uma figura de estadistas, nós não temos parlamentares, nós temos raras exceções, alguns que trabalham exaustivamente, outros que têm uma formação intelectual e moral acima de qualquer suspeita, mas na média o nível é muito baixo. Então os serviços prestados à população são muito ruins. Eu acho aqui que o doutor já até falou isso, Gilberto Lima também já falou isso, Ralph Silva também já falou isso, e eu acho que tem uma coisa que é definitiva. Votar em gente nova. Nessa questão dos parlamentos, no Parlamento Federal, na Assembleia, votar em gente que não está lá. Quem está lá descarta num primeiro momento. Tente buscar um nome novo,
sabe? E entenda como é a vida dessa pessoa que está se propondo a pedir seu voto, porque esse modelo está absolutamente desgastado. E eu lendo a questão da oposição que votou a favor da medida provisória, os caras estão negociando questões que vão ser votadas. Alguns parlamentares alegaram, num acordo de liderança que votaram a favor, para alguns projetos entrarem na pauta que provavelmente nem vai ser durante o governo do primeiro mandato da presidente Dilma. Talvez isso seja em 2015 somente. E uma questão que é tão importante agora. Então, se tratar do ponto de vista político-eleitoral, é uma questão que é estrutural, que é a regulamentação de uma profissão e que não é uma profissão que possa ser regulamentada sem que se preste muita atenção, porque lida diretamente com a população e, no caso de um sistema público de saúde como o nosso, universal e gratuito, como o único país do mundo que tem mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público de saúde gratuito e universal, nós não podemos lidar dessa forma pouco responsável, digamos assim. Então, essa análise teria que ser muito mais técnica, teria que ser discutida com todas as entidades de classe, com a OAB, com todos os prestadores de serviço, com as organizações sociais de saúde, para que se chegasse a uma proposta de consenso que nós avançássemos para melhorar a infraestrutura do sistema de saúde brasileiro, para melhorar a qualificação dos profissionais, para melhorar, em última análise, o serviço que é prestado à população. No que se refere à escolha dos representantes do Poder Legislativo, qual é o grande problema? As pessoas prestam muito pouca atenção em quem elas votam para o Poder Legislativo, que é o poder mais representativo do povo. Sem dúvida. É exatamente o reflexo daquilo que se tem na sociedade. Nós temos algumas distorções por conta do nosso modelo político-eleitoral que tem uma série de problemas. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos uma grande renovação no Poder Legislativo, federal e estadual. Já estou de joelhos orando desde já por isso. Que nós possamos renovar grande parte dos parlamentares que lá estão e que possamos deixar lá alguns parlamentares que têm trabalhado pela população. Então, pegue o que você fala para as pessoas, entre no site da Câmara, veja o número de projetos que o seu deputado federal apresentou. Ele apresentou algum projeto? Ele apresentou vários projetos? São bons projetos? São condizentes com aquilo que ele falava durante a sua campanha? Ok. Se o seu parlamentar lá foi e apresentou 5, 6, 7, 10 projetos, ele trabalhou. Ele tem que ser reconhecido. Obviamente não vamos considerar parlamentares que, como em São Paulo, apresentaram um projeto para acabar com o patê de foie gras. E a justificativa é porque isso é comida da elite. Desculpa, mas... Então, eu ia dizer que tem que ver até onde ele tem conhecimento de causa e tem militância naquilo que ele está tentando aprovar, naquilo que ele trabalha. Muitas vezes... O que nós estamos observando hoje no Poder, Rodrigo, no Legislativo, tanto a nível municipal, estadual e federal principalmente? Nós estamos tendo uma segmentação do Poder Legislativo. Nós temos lá vários segmentos empresariais, políticos, artísticos, religiosos, representados na Câmara. Eu acho que essa tendência ela é irreversível. Então, é muito mais fácil para você trabalhar com um projeto que seja da sua área. Por exemplo, no meu caso, trabalhar com propostas para a área da saúde. Mas você vai ter a obrigação de analisar também projetos de outras áreas. Para isso, você tem que ter uma boa equipe que te oriente, uma estrutura partidária montada para que você não seja induzido a votar por interesses outros e acabe se colocando equivocadamente, votando algo que não é de interesse da população, enfim. Então, é difícil fazer essa análise, principalmente porque isso demanda um nível cultural e educacional maior. Prestar atenção. Será que esse deputado em quem eu votei, ele apresentou algum projeto de lei? Apresentou. São importantes? São. Era aquilo que eu esperava dele? Sim. Como é que ele se comportou? Como é que ele votou ao longo do tempo? Se o parlamentar apresentou muitos projetos, se os projetos são importantes, se vão de acordo com aquilo, ele trabalhou. Eu acho que você tem o direito de optar por votar nele novamente. Agora, não é o que a gente vê na maioria dos casos. Não apresentam projeto nenhum. As votações muitas vezes vão absolutamente contrárias aos interesses da população, mas eles estão lá representando algum segmento, seja o segmento rural, seja o segmento industrial, enfim. Esse não pode continuar lá, né? Porque essas pessoas são fundamentais dentro de uma estrutura democrática tripartite como a nossa, como é da maioria dos países democráticos. É o Poder Legislativo quem dita os rumos de um país, quem estabelece as estratégias. O Poder Executivo, ele não tem tanto esse papel estratégico quanto o Legislativo, é mais de executor. É o operacional, como a gente fala em gestão. Tem o operacional,
e tem o setor de planejamento. Ainda falando da medida provisória, doutor, um dos destaques já permite, abre espaço para a contratação de médicos de aposentados. Aí até aí nenhum problema, né, doutor? Não. Porque existe a aposentadoria compulsória dentro do funcionalismo público aos 70 anos. Sim. E muitos dos profissionais aos 70 anos estão ainda produtivos, têm uma produção acadêmica grande, ainda podem prestar muito serviço à população e não poderiam mais fazê-lo dentro do serviço público. Eu não me oponho a isso. Ao que se refere à assistência, ao que se refere à política acadêmica universitária, eu sou favorável àquilo que eu vi fora do Brasil. Os professores titulares deveriam permanecer durante 5 anos, um tempo, como qualquer representante político. Não deveria ser um cargo vitalício. Entendi. Para você não matar toda uma geração de cientistas, de profissionais. Por isso... Bom, por fim, só en passant falou a respeito dos problemas que começam a acontecer. Só podia dizer um caso aí, porque eu, na verdade, não tenho essa informação mesmo. Em algum lugar o senhor já... Casos, equívocos assim que são muito simples. Por exemplo, de você, uma gestante de 3-4 meses, com uma queixa compatível com o quadro de uma infecção respiratória, e um desses médicos solicitou que ela fizesse uma radiografia de tórax. Qualquer acadêmico de medicina sabe que se não pede radiografia raio-x para grávida, para gestante, pelo risco de você induzir malformações no feto. Mas... Doutor, até antes de fazer mais um giro, mais uma pergunta. O senhor acha que a partir da aprovação dessa medida provisória, a partir dessas mudanças que vem no bojo dessa lei agora, né? A classe vai se acalmar, algumas possibilidades de greve que se anunciam param ou não? Isso não é matemático. Tipo, perdemos a guerra e... Não, acho que não. Acho que as entidades vão continuar se manifestando, os profissionais que tiverem acesso à mídia também o farão. E é uma questão de tempo para que a população perceba exatamente qual é a proposta. A proposta não é de resolver o problema da saúde, a proposta é única e exclusivamente de obter um benefício eleitoral nas próximas eleições. Então, quando isso ficar claro, a população vai perceber e vai notar que, na verdade, é uma tentativa de utilizar saúde do povo brasileiro, do sentimento do brasileiro, que é primeiro de carência, e a segunda é sempre de acreditar, de ter fé e de ser otimista. Mas não é assim que nós vamos resolver o problema de saúde pública no Brasil. E nessa pregação de que os médicos não querem ir trabalhar nos lugares meramente porque são distantes. Esse é um grande problema quando você tem uma visão muito maniqueísta, e isso se instalou nos últimos 20 anos na política brasileira. Porque quando se perde o argumento na defesa da sua ideia, muitas vezes o que se vê é um apelo político eleitoral. Isso é estabelecido claramente por um profissional de marketing extremamente habilidoso e que errou nas declarações que ele fez 2-3 dias antes sobre o futuro da oposição no Brasil. Que é o de você, toda vez que você começa uma discussão e não tem mais argumento, você diz, você faz isso porque você é favorável à elite, porque você é contra o povo. Então, ver o ministro Padilha dizendo, não me venham impedir de fornecer saúde para a população carente, desculpa, ele lá esteve à frente do Ministério durante 4 anos e o Ministério da Saúde deixou de investir quase 15%, o Ministério da Saúde cobria 55% dos gastos e 45% vinha da saúde suplementar. Durante a gestão dele, a saúde suplementar avançou e os gastos do governo federal caíram. Ele, junto com toda a sua pleia de deputados federais e senadores, impediram que fosse estabelecido um vínculo de fomento da saúde, de financiamento da saúde, linkado diretamente ao orçamento bruto da União, ou seja, 10% do orçamento. Foram eles que impediram isso. Essa proposta tinha sido feita pelo Tião Viana enquanto ele era senador da oposição, e tinha sido vetada pelo presidente Fernando Henrique, e agora foi aprovada pela oposição e vetada pela presidente Dilma, porque assim é a forma ortográfica correta, não existe a presidenta, é presidente, é assim que a boa gramática manda. Então é mais um equívoco. Então você deixa de prestar atenção
as questões que são estruturais e que são graves, não se brinca com saúde pública. E quando você passa a olhar isso sob o ponto de vista do ponto político eleitoral, se as pessoas pararem um pouco e pensarem, elas vão se lembrar que há alguns anos elas ouviram falar numa coisa chamada fura-fila. Não viram? E tinha marketing, apareceu na propaganda eleitoral, tinha o desenho, e até hoje não apareceu nenhum fura-fila. É mais um desses fantoches estabelecidos por marqueteiros que na prática não vão se confirmar. O que nós estamos tendo aqui na prática é, por exemplo, em Osasco, a participação das organizações sociais de saúde no Hospital Antônio Gílio. Um grande avanço. O hospital vai crescer, vai atender melhor a população, os funcionários vão ser melhor remunerados. Esse é o caminho. É verdade. E para o prefeito Jorge Lapas conseguir colocar em prática essa ideia, ele teve que abrir mão de algumas outras convicções, inclusive do secretário de saúde, para conseguir, porque dentro do PT é duro de negociar, né? Até entre eles é duro de negociar. Né? Eles, é mesmo? Para abrir mão. São 5h41, é muito engraçadinho, doutor Zé Lima está aqui conosco, falando, promovendo saúde. Depois do giro de notícias, doutor, vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. 5h42, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. A Secretaria de Segurança Pública de Jandira iniciará na quarta-feira, dia 16, a etapa prática do PET, Programa de Educação para o Trânsito. Por meio de aulas e de atividades com profissionais, alunos da rede municipal receberão conhecimentos básicos de segurança no trânsito, que incluem temas relacionados ao uso das calçadas, respeito à faixa de pedestres, travessia de ruas e avenidas sem risco à vida e circulação de bicicletas. O conteúdo é transmitido por guardas civis treinados e capacitados, que encerrarão na quarta-feira as aulas e palestras teóricas. A parte prática do PET será desenvolvida no Portal Ecológico até 13 de novembro, totalizando 20 rodadas que mobilizarão 1.314 crianças de 12 escolas municipais de educação básica. O cronograma poderá sofrer alterações em caso de mau tempo ou imprevistos, como a impossibilidade de deslocamento das turmas. No final de setembro, o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, sancionou lei de autoria do vereador e presidente interino da Câmara Municipal, Nequinho Desante, que dispõe sobre o programa de prevenção à gravidez precoce. O trabalho de prevenção à gravidez na adolescência envolverá campanhas de divulgação de todos os serviços disponíveis oferecidos pelas unidades de saúde, educação sexual, de métodos de contracepção cientificamente aceitos e até oferecimento de implantes anticoncepcionais. A lei prevê ainda que a adolescente pode ser atendida sozinha por seu médico, caso assim deseje, para receber orientações de prevenção à gravidez com garantia de sigilo. Ainda sem a presença do deputado estadual Celso Giglio, integrantes do PSDB de todas as cidades da região oeste da Grande São Paulo estiveram reunidos na Câmara Municipal na segunda-feira para avaliarem o panorama político atual e discutirem formas de campanha aos candidatos tucanos para as eleições de 2014. O deputado Celso Giglio até havia sido anunciado como presença confirmada no encontro, mas não compareceu. Desse e outros encontros que ainda irão acontecer, sairão as formas com que o PSDB pretende encarar o pleito de 2014, que provavelmente terá Aécio Neves como candidato a presidente da República e Geraldo Alckmin como candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Na região oeste da Grande São Paulo, o tucano que deve enfrentar as urnas deve ser formado por Bruna Furlan, que tentará a reeleição como deputada federal, além de Celso Giglio e João Caramês, buscarão se manter como deputados estaduais do partido. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h45, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje recebendo o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, e toda quinta-feira
promove saúde aqui no Jornal da Terra. Falamos aí de saúde pública, um pouco de política nesse primeiro bloco aí, doutor. E agora eu vou passar umas perguntas aqui. Gilberto Santana de Souza, perguntas que você manda para o jt@jornaldaterra.com e também pela nossa página do Facebook, facebook.com/Jornal da Terra. Gilberto Santana de Souza, de Cotia. Estou me sentindo cansado, associado a uma fraqueza generalizada que nunca senti antes. Isso está acontecendo há uns 30 dias. Dores pelo corpo, tonturas e até mesmo fisgadas nos ossos. Ora em um membro, ora em outro. Minha alimentação continua a mesma de antes. Quando não sentia isso, me alimentava da mesma forma que hoje. Enfim, sinto minha forma normalmente. Devo procurar um hematologista que eu devo procurar? Deve procurar primeiramente um médico clínico geral, para que possa fazer exame, tirar melhor a história, que é o que nós chamamos de anamnese, e aí sim, dependendo do caso, começar já um tratamento e encaminhá-lo para um especialista. Não adianta tentar ficar adivinhando o que você acha que é o especialista que vai te tratar. Quem melhor pode ter essa visão e indicar para você o especialista é o clínico geral. Doutor Zé Lima, de Parada de Taipas, Giovana Souza Benvenuti. Apareceu uma mancha meio amarelada na palma da mão da minha mãe e surgiram uns cortes, umas rachaduras. Só dói quando o corte se abre, se rompe. Não coça nem nada. Já foi ao médico, mas não resolveu, não adiantou. O que pode ser? É difícil dizer o que pode ser sem você palma da mão. Examinar a lesão, ver o padrão da lesão, ver há quanto tempo, tirar uma história. Se ela procurou um clínico e não ficou satisfeito, procure outro. Procure um dermatologista. Essa é a prática indicada, não é? Essa é a prática indicada. A chamada segunda opinião, é isso? Segunda opinião, uma opinião de um especialista. Pelo que ela está descrevendo, ela pode procurar diretamente um dermatologista para poder servi-la de maneira melhor que um clínico. Tá. Darcy Antunes de Pauçu. Tenho quase certeza que tenho exoftalmia de um olho só. É isso mesmo? Ou é exoftalmia agora? É exoftalmia? É exoftalmia. Tenho 17 anos, noto que o problema vem se tornando mais grave. Quais são as possíveis causas? Olha, já que ela tem quase certeza, o que nós precisamos fazer é que ela tenha certeza absoluta que ela tem ou que não tem esse diagnóstico. Para isso, tem que procurar um oftalmologista. Existem variações anatômicas simples, que não tem absolutamente nada a fazer, ela vai ter que conviver com isso, mas existem outras lesões, principalmente que podem se desenvolver atrás do globo ocular, que tem que ser diagnosticadas. Então esse diagnóstico diferencial tem que ser feito, que algumas têm tratamento cirúrgico e algumas são potencialmente muito graves. Então ela tem que procurar um oftalmologista para confirmar esse diagnóstico, para ver se ela tem só exoftalmia, que ou seja, um globo ocular um pouco pronunciado para fora da calota craniana, ou se ela também tem alguma perda de acuidade visual, alguma perda de visão, alguma alteração de campo visual associado a isso aí, para montar esse diagnóstico diferencial e indicar um tratamento se for o caso. Yolanda Ribeiro Montanher, de Itapevi, tenho 21 anos, pratico atividade física regularmente, faço uso de carbamazepina em tratamento de epilepsia e não estou acima do peso. Contudo, apareceram umas manchas no meu seio direito. E também venho sentindo pontadas do lado direito do peito também. As manchas são pequenas, porém ardem. E as pontadas vêm quando estou em repouso e demoram algumas horas para passar. O que ela fez aí é uma salada de frutas, né? Ela misturou um antecedente, que é a doença epiléptica, para a qual ela está recebendo um tratamento, que é a carbamazepina, com outros sintomas que apareceram, que provavelmente não tem correlação nenhuma com a doença de base dela, nem com o medicamento. A carbamazepina não dá esses efeitos colaterais que ela não tem, como do seu conjunto de efeitos colaterais, essas alterações que ela descreveu. Então é o que a gente sempre fala, vai ter que procurar, no caso dela, um ginecologista para que faça essa orientação, para que faça, aproveite, né, o mês de outubro, para que faça toda a prevenção adequada e, se eventualmente tiver alguma alteração, que se comece um tratamento. Mas ela não pode estabelecer essa ilação com a doença de base dela, porque essa ilação é falsa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Bom, a Carla Roberta de Osasco, garganta inflamada, coriza, nariz entupido e às vezes tudo isso sem sentir dor nem gosto, dores pelo corpo. Ela diz que toma remédio para sintomas como se fosse de gripe, mas não é nada disso. O que pode ser, doutor? Então,
Esse é um grande problema. Ela está se automedicando ou ela está se medicando a partir dos conselhos de um farmacêutico. É o que a gente sempre fala, né? Dessa nova regulamentação que dá aos farmacêuticos a autorização para prescrever. Então eu também queria autorização para ter uma farmácia, né? Para poder vender medicamentos, já que eles podem prescrever, eles se acham suficientemente capacitados para isso, sem nenhum menosprezo à profissão deles. Eu não sei pilotar avião, então não adianta dizer que eu posso pilotar porque eu não vou pilotar, não tenho formação, sou ignorante no assunto. Essas manifestações que ela colocou podem ser de gripe, podem ser de resfriado, podem ser de rinite alérgica, podem ser de algumas doenças reumatóides que se manifestam com dores articulares, mais toda essa pleiade aí que ela acabou caracterizando como coriza, dor na garganta. Então existem uma série de diagnósticos diferenciais que têm que ser feitos. Ela já está se automedicando e ela mesma percebeu que não está funcionando. E ela continua se automedicando sem procurar um médico. Ou seja, algumas doenças, só para que ela tenha uma ideia, algumas doenças hematológicas graves, como linfoma, algumas linhas de leucemia, se manifestam inicialmente como quadros, tipicamente como se fossem infecções virais. Apareceu um nódulozinho aqui, é uma íngua, é um gangliozinho no pescoço, tive uma febrinha, mas depois passou, melhorou. O diagnóstico não foi feito e muitas vezes quando você vai fazer o diagnóstico já é tarde demais. Então procure o médico. As pessoas precisam estabelecer a rotina de que tem que procurar um médico mesmo que não sintam nada, para que elas não continuem sentindo nada. As pessoas em geral falam, não procura o médico porque ele descobre alguma coisa, mas esse é o intuito. É como você dizer, eu não vou entrar no avião porque o piloto vai fazer o avião subir, mas esse é o propósito, o avião tem que subir, o médico tem que fazer diagnóstico. A ideia é essa. Né? Sabe que eu vi semana passada isso da minha prima lá de Mairink? Você tá bem, prima? Mais ou menos. Tô com pressão, vai no médico. Não, eu vou lá e vai descobrir outras coisas. Eu não entendo isso também não. Lidiane Gouveia de Tatuí. Fiz um RX do tórax. RX. Isso. Deu coração de configuração e diâmetros anatômicos. Pequenos alongamentos aórtico. O que significa isso? Quer dizer... Não significa nada. Não. É uma descrição... Ela pegou o exame, abriu o exame e não quer voltar no médico. Então volta no médico que pediu o exame, por favor. Como é que ela chama? Lidiane, por gentileza, volte no médico que pediu o seu exame. Por quê? Todo exame de imagem, todo exame que é feito, além de mostrar o diagnóstico, se houver, o especialista, o radiologista, faz uma descrição da técnica que ele utilizou para fazer aquele exame. Técnica radiológica, técnica de ultrassom, técnica de ecocardiograma, de tomografia, assim por diante. E coloca os parâmetros de normalidade, que é exatamente isso que ele está descrevendo aí. Então aí não quer dizer nada. É como você dizer, eu entrei no carro e liguei. Tá, mas o diagnóstico do problema no carro... O carro pegou ou não, outra história. Vem depois, né? Vem depois. Tá bom, Lidiane? Vai pro médico, Lidiane. Vai pro médico. Você já mora num lugar legal, que é Tatuí, vai pro médico. Juliana Correia Santana de Carapicuíba. Bom dia. Minha pressão está 9/6 e estou com muita dor de cabeça. O que será? Isso acontece direto. Ela tem que procurar um médico, mais uma vez, né? Se a pressão 9/6, se essa pressão basal dela, se ela é uma pessoa pequena, de estatura pequena, leve, essa pressão não é muito baixa. Se ela está produzindo algum sintoma, muitas vezes o paciente tem que tomar medicamento para subir um pouco a pressão. Isso acontece. Se ela já é hipertensa, está tomando algum medicamento, está tendo esses sintomas, você tem que trocar o medicamento ou ajustar a dose. Certo, né? Quem vai poder fazer isso é o médico que está eventualmente prescrevendo alguma medicação para ela, e se afastar também se ela não tem nenhum problema ou outro neurológico que esteja causando todo esse sintoma, dor de cabeça, tontura, enfim. Rayane Virlanda Rodrigues de Cotia. Surgiram umas bolinhas minúsculas nos meus 2 braços acima do cotovelo, da coceira, e cria casquinha. O que pode ser? Tem que procurar um dermatologista, né? Porque essas erupções cutâneas que vêm acompanhadas de coceira, prurido, como nós chamamos, e descamação, existe uma série de diagnósticos diferenciais, reações alérgicas, doenças autoimunes, reação à picada de inseto, enfim. E as causas são inúmeras, você tem que fazer essa causa para poder tratar de acordo com a causa da doença. Você não trata o sintoma, não trata a coceira, você trata a causa da coceira. Então não é só um dermatologista para fazer esse diagnóstico diferencial, porque lesão dermatológica, você tem que ter em mente o seguinte: aparecer alguma lesão na pele, o dermatologista tem que ver, tem que olhar para afastar doenças graves. Então você não consegue dar diagnóstico nenhum sem ver a lesão. Ok, doutor José Lima, está acabando o programa, acabando aqui o Jornal da Terra. Em relação a eventos
aqui no seu cotidiano, esse mês de Outubro Rosa, mudou muito a sua rotina por conta do Outubro Rosa em si ou não? Sim, uma série de eventos que nós estamos promovendo e estamos ajudando, participando. Então vieram se juntar à nossa rotina cirúrgica e de passagem de visita nos hospitais e de avaliação de doadores, que já é caótica, mas enquanto a gente tiver poder promover saúde, eu acho que vale a pena. Doutor José Lima, eu acho que é isso. Eu esqueci de perguntar alguma coisa, porque acho que nós falamos bastante de política lá, e depois falamos das situações na região, né? O senhor tem acompanhado, uma última pergunta, evidente, mas agora tudo definido lá para Santana de Parnaíba, né? O senhor recebeu um prêmio, recebeu uma moção de aplauso semana passada lá, é um morador da cidade. E como é que está olhando, observando esse momento político? Moro em Santana de Parnaíba há 15 anos, recebi com muito orgulho uma moção de aplauso pelos trabalhos prestados no que se refere à doação de órgãos e transplantes, e já me manifestei em todas as redes sociais meu posicionamento em quem eu gostaria que fosse reconduzida a prefeitura, por um posicionamento meu pessoal de não aceitar que pessoas que tiveram problemas com a justiça, que foram condenados, continuem exercendo cargos públicos. A pergunta que eu queria fazer é assim, que o senhor apoia o Silvio Peccioli, a gente sabe, e agora a possibilidade do prefeito interino poder concorrer, parece que isso foi uma certa surpresa, né? Acho que sim, mas o prefeito interino, ele também corre sério risco e, mais do que isso, eu tenho quase certeza que ele também será impedido na justiça. Se não no TRE, no TSE ele será impedido. A qualquer momento mesmo. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Um bom final de semana. Para o senhor já é final de quinta-feira, já daqui a pouquinho é sexta. Eu sei que médico não tem essa história de final de semana. Meu final de semana vai começar na segunda-feira só. Né? Daqui eu trabalho direto até segunda-feira de manhã. Então tá bom, doutor. Um abraço, meu amigo. Até a próxima quinta-feira. Sempre prazer recebê-lo aqui. Tá terminando o Jornal da Terra. Tá chegando o meu amigo Ademir Laurenti e o Som do Sucesso. Nós estaremos de volta amanhã, 5 da tarde, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem, não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.